Olá, meus amigos, estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 20 de junho, para nossa live. Você quer aumentar a produção aí do seu rebanho com baixo custo? Esse é o tema da nossa live hoje. Então, se você deseja, o importante é você investir em adubação de pastagem. Vai ser justamente isso que nós vamos mostrar para você, que é possível investir em adubação de pastagem com baixo custo, aumentar a produtividade do rebanho, ter um orçamento mais seguro. Então, nós vamos passar para vocês 3 pontos fundamentais que você deve prestar muito atenção na hora de decidir se vai ou não fazer a adubação de pastagem, qual a melhor forma, qual o melhor adubo a você utilizar. Mas antes eu quero dar boa noite para os nossos amigos que estão nos acompanhando, que estão chegando nos nossos grupos do WhatsApp, agradecer a todos vocês que participaram do nosso intensivão da semana passada, foi um enorme sucesso, agradeço a vocês que participaram da promoção que nós fizemos, que adquiriram o BR Mix Proteico Plus, muito obrigada pela confiança e tenho certeza que o resultado vai ser magnífico. Para quem está chegando agora, Brasil Rural tem esse trabalho de fazer 2 lives semanais. Na segunda-feira a gente levanta um tema, aborda um tema novo. Hoje nós vamos falar investir em adubação de pastagem realmente vale a pena? E na quarta-feira a gente faz uma live bate-papo, uma live tira dúvidas, onde essa live é feita para você e com você. Então você que está no grupo do WhatsApp, pode mandar suas perguntas, você que está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube, também pode mandar sua pergunta. Se eu não responder hoje ao vivo aqui na nossa live, eu respondo na quarta-feira, combinado? Então vamos lá, a Adriele está acompanhando aqui a gente. Adriele, boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live e eu quero saber quem já está aí presente com a gente na live de hoje. Boa noite, Valéria. Já temos muitos parceiros aqui, só que eles têm que mandar o boa noite para aparecer o nome aqui no chat, né? Mas já temos o Vinícius, algumas consultoras estão aqui com a gente. E tem que deixar o quê? O joinha também. Isso mesmo, é muito importante que vocês interajam com a gente. Então manda boa noite, fala pra gente qual que é a região que você está assistindo nossa live e também fala o que você espera da nossa live de hoje. É muito importante. Quando você participa, você interage, a gente consegue produzir um conteúdo que vá de acordo com o seu interesse, com a sua necessidade. Lembrando que as nossas consultoras estão nos nossos grupos de WhatsApp, então você também pode tirar suas dúvidas com ela, você pode interagir, é muito fácil falar com as nossas consultoras. É só você mandar uma pergunta dentro do grupo ou então escrever "eu quero", que ela entre em contato imediatamente com vocês. Então vamos lá, entrando para o tema da live, adubação de pastagem. Como fazer uma adubação certeira, uma adubação onde você consegue resultados produtivos, onde você consegue o ganho de peso dos animais com baixo investimento. Isso é possível e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês. Então antes é muito importante a gente definir, certo? A gente sintonizar, colocar as expectativas na mesma sintonia. Então pastagem. O que é pastagem? Pastagem é um ambiente de produção. A gente precisa olhar para o pasto e identificar, bem, é daqui que eu vou tirar a minha produção. E lembrar que quando você tem uma pastagem bem cuidada, quando você tem uma pastagem bem manejada, quando você tem uma pastagem bem adubada, é um ambiente que vai te proporcionar alta produtividade, certo? Com muita eficiência e com o menor custo. Então é um alimento, certo? O pasto é um alimento que vai atender sim toda a necessidade do rebanho para que ele possa gerar ganho de peso, produtividade. Mas é necessário que a gente reponha esses nutrientes, que se o bovino está tirando o alimento da pastagem, se o bovino está tirando os nutrientes da pastagem, é fundamental que você, produtor, reponha esses nutrientes. Então, pastagem, certo? Quando a gente fala em pastagem, não dá para a gente olhar o pasto e olhar ele como uma única peça. Não, pastagem é como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós precisamos avaliar, quando a gente olha para o nosso pasto, o pasto é um conjunto, é um sistema que interliga o solo,
a planta e os animais. Então eu não posso olhar somente para o meu capim, não posso olhar somente para a minha forrageira. Até mesmo na hora que você vai definir qual a forrageira que você vai implantar aí na sua propriedade, você precisa avaliar a condição de solo, precisa avaliar qual a categoria animal que você vai alimentar com essa forrageira. Então o solo, certo? Pensando nesse conjunto, nesse ecossistema, o solo é que vai oferecer água e nutrientes para que o capim possa crescer, certo? Então o solo é fundamental, porque o solo é que é responsável para a produção de folha. Se você quer uma pastagem vigorosa, uma pastagem verde, uma pastagem com alta produção de folha, porque o boi se alimenta de folha, é fundamental que esse solo esteja bem cuidado. A planta, por sua vez, vai retirar os nutrientes do solo. Para quê? Qual que é a finalidade que a planta retira esses nutrientes do solo? Para entregar para os animais, certo? Então a planta é que é responsável de tirar os nutrientes do solo para entregar para os animais, para que esses animais possam se desenvolver. E por sua vez, o animal bovino, ele é responsável em fazer a conversão. O que é fazer a conversão? É transformar esses nutrientes que o capim está tirando do solo, transformar isso em maior produtividade, em produção de carne e produção de leite. Então, por isso que a gente tem de pensar que a pecuária, certo? Uma alta performance na pecuária, maior lucratividade, maior ganho de peso, maior produção de leite, a gente não pode olhar ou só para os animais ou só para a forrageira. A gente precisa olhar para esse sistema todo, solo, planta e animais, certo? A Adriele está fazendo sinal aqui para mim. Tem pergunta já, Adriele? Tem sim, Valéria. Chegou aqui no grupo do WhatsApp. Compensa o adubar os pastos sem estar chovendo? Excelente pergunta. Muitos produtores, muitas regiões a chuva já parou, certo? E o produtor fica em dúvida. Mas afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena fazer adubação nesse momento? Compensa sim, certo? Mas o que você precisa avaliar antes de fazer a adubação quando a chuva já está melhor? É se tem broto, certo? Se ainda tem broto verde e se existe umidade do solo. Se tem broto verde, se tem umidade no solo, certo? Compensa sim você fazer uma adubação. Mas aí é fundamental que você faça adubação foliar. Por que adubação foliar? Porque a adubação foliar, os nutrientes são prontamente entregues para a planta. A resposta da planta é muito mais rápido. Você fazendo essa adubação foliar, o que você vai conseguir? Aumentar a produção desses brotos, então vai produzir mais folha, vai ter um maior desenvolvimento de raiz, você vai fortalecer a raiz desse capim, dessa forrageira. Consequentemente, esse capim vai conseguir buscar nutrientes e água em camadas mais profundas. Então, avaliando essas duas situações, se essa for a situação aí na sua propriedade, vale sim você fazer a adubação, mesmo com a chuva, certo? Mesmo nas regiões onde a chuva já diminuiu, onde a chuva já parou, ok? Adriele tá fazendo sinal aqui pra gente, para vocês deixarem aquele joinha. Sei que tem muita gente que entraram nos nossos grupos do WhatsApp este final de semana, e você se inscrever no nosso canal do YouTube é muito importante. Por quê? Porque quando você se inscreve no YouTube, sempre que a gente coloca um conteúdo novo, você vai ser notificado. E você deixar o joinha aí pra gente, o YouTube vai entender que esse material é relevante e assim você consegue ajudar a Brasil Rural a divulgar o seu trabalho, tá bom? Então deixa o joinha aí pra gente. Mas então vamos lá, Valéria, como que eu consigo avaliar a situação dos meus pastos? Como que eu consigo, certo, olhar e ver se eu preciso ou se eu não preciso da adubação? Bem, eu sempre falo que a adubação de manutenção, ela é muito melhor do que a adubação para correção. Sempre que a gente precisa corrigir a pastagem, certo? Isso fica muito mais caro do que você dar manutenção. E o que é dar manutenção? É quando você faz a avaliação da sua pastagem e você encontra ela, conforme a gente tem a imagem aí, na situação ótima ou boa. Por quê? Situação ótima e situação boa está mostrando o que para você? Que esses animais estão conseguindo um ganho de peso, um bom ganho de peso,
com baixo investimento, porque a base da alimentação dele está sendo o capim. Então, quando a gente olha a primeira imagem, essa aqui de cima, ela está numa condição ótima. Por que ótima? A gente consegue visualizar que o capim está com uma altura entre 20 e 30 centímetros. Esse capim está cobrindo todo o solo, então isso protege o solo também, certo? Na segunda imagem, a gente já consegue avaliar que a pastagem ela está boa. O capim está por volta de uns 20 centímetros, certo? Já está um pouco mais baixo. Ele está começando a secar, a gente consegue visualizar brotos verdes, isso é muito importante, certo? É essa situação que a gente falou, se respondendo à pergunta do nosso parceiro aqui do grupo do WhatsApp. Numa situação dessa, compensa sim você fazer uma adubação, porque você vai promover maior produção de folha e com ajuste de taxa de lotação, você garante produção por toda a seca. Você consegue, certo? Você garante que esses animais tenham alimento por toda a vida. Aí nós temos já a situação intermediária, que é a meia-vida, certo? Então o capim já está aí com abaixo de 20 centímetros, ele já está seco, certo? Então aqui é a hora que o produtor precisa ficar muito atento. Então evitar não coloque muitos animais, não deixe esse pasto rapar. Por quê? Porque aí você vai dar um passo muito forte para iniciar a degradação. Porque quando inicia a degradação é a hora que você precisa fazer a recuperação total dessa pastagem, a hora que fica cara, e não é isso que a gente quer manter essa pastagem entre ótima e boa. Sempre que você mantém essa pastagem no nível de ótima e boa, fica 5 vezes, 6 vezes mais barato do que você recuperar. Então uma pastagem em degradação, o capim já está abaixo de 10 centímetros, a gente já começa a visualizar que tem áreas que não está coberta, certo? Que o solo está exposto, isso vai dar, certo? Início à erosão, que já é um sinal de degradação. O comprometimento, certo, da produção já se inicia, então os animais não conseguem ganhar peso, eles vão perder peso agora na época da seca. Por quê? Porque vai faltar comida, vai faltar alimento. Então a avaliação da forrageira é fundamental para que você consiga, certo, identificar, fazer uma avaliação de qual é a situação do seu pasto e definir se é ou não a hora. Então a pergunta que você precisa fazer, primeiro, qual que é a altura média do capim? Então amanhã vocês vão sair, vão no caderninho lá e vão perguntar, vão verificar qual que é a altura média desse capim. Está acima de 20 centímetros? Esse capim está bem espalhado, ele está cobrindo toda a área ou já existe algumas manchas, já estão aparecendo manchas? Eu tenho um broto verde, certo? Isso é muito importante. O meu capim está completamente seco. E se você já fez a análise de solo a gente vai mostrar para vocês que não é caro, não é complicado de fazer, certo? Mas a análise de solo é o guia, certo? É o GPS que vai determinar para você fazer uma adubação eficaz e uma adubação barata. Então, tente fazer essa pergunta. Eu já fiz a análise de solo? Quando eu fiz essa análise de solo? Certo? E depois que eu fiz essa análise de solo, eu fiz as correções conforme a análise de solo estava indicando, porque tem muita gente que faz análise de solo, mas faz a correção conforme o vizinho fez, que no vizinho deu certo, ele acha que ali deu certo. Não, vamos olhar dentro da nossa propriedade. Então responda essas 4 perguntas pensando, olhando, avaliando a sua propriedade. Adriele, tem pergunta? O Neto perguntou aqui dentro do grupo. Eu tenho piquete rotacionado. Quando eu devo fazer a adubação? Neto, ótima pergunta sua. E lembrando que o piquete rotacionado seria assim, o que a gente tem de melhor no sistema de produção. Então aquele produtor que já consegue ter, certo, a sua pastagem está entre ótima e boa, o que você vai fazer para otimizar, para melhorar isso? É pensar em fazer piquetes menores para poder rotacionar. Então quem tem piquete rotacionado, certo, a adubação ela deve
deve ser feita assim que você tira os animais. Então você tira os animais, você faz a adubação nitrogenada, certo? Lembrando que muitos produtores falam para mim, Valéria, eu não faço todas as vezes que eu retiro os animais porque fica muito caro. Aí que o produtor se engana, não fica muito caro. Porque se você faz essa adubação nitrogenada, aí que eu falo, a adubação foliar nesse momento, ela é muito eficiente, porque o custo dela é mais baixo, o custo de aplicação também é mais baixo, a absorção é mais rápida e você vai utilizar uma quantidade menor, porque o bovino tirou menos nutrientes, então a gente vai repor menos nutrientes. Então, faça a adubação na hora que você tirar os animais. As dúvidas que a gente não respondeu hoje, a gente responde quarta-feira, né? Isso, as dúvidas, o que a gente não conseguir responder hoje aqui nessa live, quarta-feira a gente tem a nossa live Tira Dúvidas, a nossa live Bate-Papo, que é uma live feita para você e feita com vocês. Então a sua pergunta é muito importante. Então vamos lá, para a gente realmente avaliar se a minha pastagem precisa ou não de adubação e qual adubação eu utilizar, qual a quantidade de adubo eu utilizar, qual o melhor adubo eu utilizar, tem 3 perguntas que são decisivas que você deve fazer. A primeira, existe broto verde? Bem, se existe brotação ainda, certo? Isso é muito importante. Inclusive aonde já parou a chuva, onde existe, a chuva já diminuiu, ainda vale a pena você fazer para aumentar a produção de folha. Segunda, qual que é a altura média desse capim? Esse capim está entre 20 e 30 centímetros? Está rapado? Não está rapado? E a questão da análise de solo. Então, você também verificar quando você fez a análise de solo. Então, se o seu pasto está completamente... Então, o que você precisa identificar? Se o pasto está completamente seco ou se ainda existe broto verde. Por quê? Porque se ainda tiver brotações verdes, é possível aumentar a quantidade de folhas, certo? E esse é o objetivo da adubação, aumentar a quantidade de folhas, que eu reforço o que nós falamos, o que eu falei mais no começo da live. Boi nasceu para comer folha, boi nasceu para comer folha de capim, não nasceu para comer talo. E é através da adubação, certo, nitrogenada que a gente consegue esse resultado. E lembrando que a adubação foliar, certo, a adubação foliar, ela tem uma absorção muito mais rápida, você não vai ter perdas de nutrientes, enfim, vale muito a pena, certo, você fazer a adubação. Outra questão que eu preciso avaliar, certo? Qual que é a altura desse capim? Por que eu preciso avaliar a altura de capim? Porque é avaliando a altura de capim que você vai conseguir medir se você tem capim para passar o período da seca todinho. É a altura de capim que vai definir se você precisa de um ajuste na taxa de lotação. Porque se faltar capim, com certeza esses animais vão perder peso. Então, entre 100 animais perderem peso dentro da sua propriedade e entre você vender metade do seu rebanho e fazer 50 animais engordarem, é 1000 vezes preferível que você faça esse ajuste na taxa de lotação, garanta que todos esses animais vão ter capim para o período da seca todinha, para que eles possam ganhar peso, certo? Aí você já se prepara, sabendo que você não tem capim para o período todo, para essa quantidade de animais, você já se prepara, você faz um planejamento, faz uma boa adubação no início das águas, que para a seca do ano que vem você aumenta essa taxa de lotação. Porque fazer adubação de pastagem não é para deixar o capim bonito. Fazer adubação de pastagem é para que você possa aumentar a taxa de lotação na sua propriedade, produzir mais quilos de carne, mais quilos de leite por hectare e assim tornar a sua propriedade mais eficiente, ok?
E outro ponto fundamental é a análise de solo. Por que que é importante fazer a análise de solo? Porque é através da análise de solo que a gente vai conseguir identificar a saúde desse solo. Fazer análise de solo é como se a gente fosse ao médico e fizesse um exame de sangue. Eu só vou conseguir realmente avaliar a minha saúde através de um exame de do exame de sangue. Então a análise de solo vai justamente fazer isso, vai mostrar para você, produtor, quais são os nutrientes e a quantidade de nutriente que seu solo está precisando. Aí muitas pessoas falam assim para mim, Valéria, mas aqui na minha é caro fazer uma análise de solo. Não é, gente. Fazer uma análise de solo, em média, custa 50, 60, 70 reais, certo? E quando a gente compara o custo da análise de solo com o custo dos adubos, você vai ver que vale muito a pena. Porque se a gente for ver aí, certo, uma tonelada de NPK, certo, de calcário, está por volta de 150 reais. Uma tonelada de um adubo fonte de nitrogênio está por volta de R$ 1.500. A análise de solo vai mostrar certinho para você quanto que você precisa utilizar desses nutrientes. Você não vai colocar nem a mais e nem a menos. E fazer uma análise de solo bem feita, certo? É muito importante que você preste atenção em alguns detalhes. Se você tiver dúvida, certo? Você pode chamar nossos consultores aqui que eles conseguem passar para você o passo a passo, mas fazer uma análise de solo de maneira geral, você tem de fazer um buraco, uma cova aí por volta de 20 centímetros de profundidade, raspar as laterais, certo, dessa cova, juntar num balde, certo? Repetir esse daí. Então, quando a gente vai fazer a análise de solo, é importante que a gente pegue a análise de vários pontos da onde a gente quer analisar. Então, repetir por volta de 20 vezes, caminhando por todo lado no pasto, junta aí por volta de meio quilo de terra, certo? E manda para o laboratório de análise. Mistura bem e manda para o laboratório. Importante a gente lembrar que tem alguns lugares que é bom você não colocar, certo? Não colher amostras. Por exemplo, perto de formigueiro, perto de fezes de animais. Por quê? Porque pode dar alteração nessa análise. Mas de forma geral é assim que você faz um processo bem simples que vai trazer um ótimo resultado aí para você. Então, quais são os nutrientes que a gente precisa repor? O primeiro, certo, que todo mundo fala quando fala em adubação de pastagem, todo mundo pensa no NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Realmente o NPK é a base da recuperação da fertilidade. São nutrientes importantíssimos para dar desenvolvimento de raiz, para dar crescimento, para dar resistência, para dar aumento de produtividade. Mas eles sozinhos não são, e não é sempre só eles que são necessários. Quando a gente vê, por exemplo, o cálcio, o magnésio e o enxofre, são nutrientes secundários, certo? Mas que a sua falta compromete o trabalho do NPK. Então, por isso que é importante sempre a ajuda de um consultor, é sempre importante uma análise de solo. Então, se você fizer análise de solo aí na sua propriedade, você passar aqui pra gente, a gente tem condições de avaliar, certo? De interpretar essa análise de solo e trazer o melhor resultado para vocês, dar aquela orientação. Condicionamento de solo também é muito importante. É importante a presença de matéria orgânica no solo, certo? Hoje existe fertilizante líquido que oferece matéria orgânica para o solo. Um solo bem condicionado, ele vai entregar esses nutrientes de maneira mais rápida para a planta. Então, existe sim maneira simples, fácil e eficiente de você fazer a adubação aí na sua propriedade, aumentar a produtividade e conseguir maior resultado, passar por esse período de estiagem com maior desempenho. Então, o que é importante, certo? Muitos produtores falam, eu não preciso adubar o pasto porque tem as fezes dos animais, tem os estercos e eles são suficientes. Não, gente, não é. A gente está vendo ano após ano, já tem
15, 20 anos que eu acompanho o pequeno e médio produtor e a gente sente na pele, a gente vê que cada ano a estiagem está ficando mais longa, cada ano a estiagem está ficando mais severa, mas isso não é só porque chove menos, é porque o nosso solo está comprometido. Nós tiramos muito do solo, foram muitos anos o animal lá se alimentando, o animal ganhando peso e não foi repondo isso. Então, por isso a dificuldade cada vez maior em ganho de peso. Então, por que eu devo fazer adubação de pastagem, certo? Para que você possa aumentar a sua produtividade, para que você possa produzir mais capim, certo? Existem vários tipos de adubo, certo? Todos os adubos, todos os nutrientes são importantes, mas a gente precisa entender qual que é a necessidade. Fazer aquelas 4 perguntinhas, através daquelas 4 perguntas que você vai conseguir avaliar qual que é a melhor saída para você, qual que é o momento o que você precisa fazer nesse momento aí na sua propriedade. Tem perguntas? Tem pergunta. Aqui no grupo, o Cláudio falou que é de Pernambuco, que lá tá chovendo e quer saber se pode adubar também. Sim, Cláudio. Aliás, quando começa a chuva, que é o momento ideal para a gente iniciar o programa de adubação de pastagem, de manutenção de pastagem. Muitos produtores perguntam para a gente, Valéria, mas eu vou fazer o adubo foliar chovendo, eu não vou perder esse adubo? Não, você não vai perder esse adubo, porque na folha, certo, existem poros. Esses poros, eles trabalham de maneira natural, então eles abrem e fecham naturalmente. Então é nesse processo que ele vai absorver os nutrientes. Então você fez a aplicação foliar agora, certo? Em 1 hora esse adubo foi esses nutrientes foram completamente absorvidos pela planta, então não tem esse risco de perda devido à chuva. E lembrando, para você ter, certo, uma maior absorção, a gente recomenda fazer a adubação no período da manhã e no finalzinho da tarde, certo? Aqui outra pergunta, eles perguntaram se pode fazer o adubo líquido, tem que tirar o animal ou pode fazer com o animal no pasto? Dúvida frequente de muitos produtores, não tem a necessidade de tirar. A gente sabe, o Brasil Rural fala que a gente leva tecnologia de fácil aplicação e ao alcance de todos. Porque não é todo produtor que consegue fazer esse manejo. Tem produtor que é um pasto só para todos os animais. Então você pode fazer a aplicação, certo, do fertilizante foliar mesmo com os animais a pasto. O importante, certo, se você tiver a possibilidade de deixar uns 10 dias esse pasto para que ele possa absorver, trabalhar esses nutrientes no metabolismo da planta, o resultado vai ser maior, o resultado vai realmente ser mais eficiente. O Valmir perguntou se o capim seco serve de alimento para o gado. Serve de alimento para o gado, Valmir. Esse capim seco, certo, ele é necessário para o gado, certo? O capim secar, ele é um processo natural, vai faltar a água, a pastagem vai secar. Mas o rumen, a gente falou muito sobre o rumen no nosso intensivão, a gente viu que o rumen é a máquina de ganho de peso. Esse capim, certo, a gente consegue transformar isso em ganho de peso, em produtividade. Então as aulas nossas do intensivão está disponível para você que está aqui no grupo, ou então chame o nosso consultor que ele vai mostrar para você, ele vai falar para você como o rumen pode aproveitar, como você transforma esse capim seco em maior ganho de peso. O Eduardo fez uma pergunta aqui. Como combater o carrapato? Gente, o carrapato é assim, eu falo que o carrapato é o sócio número 1 do pecuarista, então é um grande desafio, principalmente produtor de leite, mas a gente já tem visto vários produtores de gado de corte, principalmente produtor que trabalha com gado mais mestiço, realmente com problema com o carrapato. Só que o carrapato ele é um problema difícil de resolver, mas agora é um momento estratégico para a gente fazer esse combate. Por quê? Porque nesse momento, certo, quando a
gente tem um período mais seco, também não é um momento favorável para o carrapato. Por quê? Porque para a larva, para o ovo do carrapato virar carrapato, ele precisa de calor e umidade. Então agora o clima está mais seco, tirando a região do norte do país, nordeste, mas aqui mais para o sul, o clima está seco e frio, então isso não é favorável para o carrapato. O problema do carrapato é que quando a gente olha a infestação no bovino, a gente está vendo apenas 5% do problema. Os outros 95% estão no pasto em forma de ovos. Então, como que a gente consegue fazer esse controle efetivo mesmo? Se a gente interromper o ciclo reprodutivo da fêmea, não permitir que essa fêmea que vai eclodir, que hoje é um ovinho, ela vai passar pelo carrapato, mas quando ela voltar para a pastagem, que ela não deposite novos ovos. E a gente consegue fazer isso com aditivos, misturando no sal mineral, aditivo de coxo. Ele vai justamente interromper esse ciclo reprodutivo. Mas chama você que está com problema de carrapato, chama nossos consultores nos grupos, que ele vai falar para você como fazer o controle do carrapato sem manejo, sem estresse, de maneira fácil e simples, ok? Então vamos lá. Bem, as perguntas que a gente não respondeu hoje, a gente responde na nossa live de quarta-feira. O nosso tempo está estourando, pode mandar suas perguntas. Então, para aumentar a produção com baixo custo, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a fertilização do pasto, certo? É através do pasto, é através o capim, certo? É o alimento mais barato e mais produtivo para o rebanho. Mas antes de você fazer essa adubação, é fundamental que você avalie qual que é a altura média desse capim, se ele está acima ou abaixo de 20 centímetros, se você tem brotos verdes ou se o capim está completamente seco. Porque se você tem brotos, se você tem um capim que está numa altura boa, você pode fazer inclusive agora uma fertilização com fertilizante líquido, porque o fertilizante líquido é de rápida absorção. Ele vai aumentar a produção desses brotos, vai produzir mais folha. E fazer uma análise de solo. Por que fazer análise de solo? Para não correr o risco de você jogar dinheiro fora. Então, principalmente você que está pensando fazer uma reforma de pasto, melhorar a sua pastagem no início das águas, primeiro passo, vai lá, faz uma análise de solo que compensa e muito. Então, depois que você responder essas 3 perguntas, você chama nosso consultor aí no grupo, que com certeza eles vão poder orientar vocês qual a melhor decisão que você deve tomar, qual que é o fertilizante que melhor vai atender a sua necessidade, ok? Agradeço muito a presença de todos vocês, é sempre muito bom estar aqui fazendo essa live, fazendo esse bate-papo. Quem não curtiu nossa live, vamos curtir aí, vamos apertar o joinha. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, é muito simples. Do lado direito da tela vai ter um X, você vai clicar no xizinho, vai abaixar, vai sair o bate-papo aqui da tela, você se inscreve, clica no sininho e deixa um joinha pra gente. Eu espero vocês quarta-feira para nossa live bate-papo, para nossa live tira dúvidas. Mande suas perguntas que a gente responde ao vivo para vocês. Adriele, muito obrigada por acompanhar a gente, um grande abraço para vocês e até quarta-feira.